Silvia Bravanel detona a gestão de sua irmã Daniela Berutti no comando do SBT. O que ela falou? Bem, você vai entender tudo isso agora. Bem, minha gente, em uma entrevista explosiva ao programa Flávio Rico, transmitido lá pela TV Léo Dias, Silvia Bravanel não poupou palavras ao expor seu profundo descontentamento com os rumos que a sua irmã, a Daniela Berutti, atual presidente do SBT, vem tomando na emissora do seu pai. Com uma postura firme e sem meias palavras, ela deixou claro que as mudanças implementadas desde a morte do patriarca Silvio Santos, em agosto do ano passado, estão muito longe de agradar todo mundo. A apresentadora e também diretora não se contentou em apenas criticar, mas mandou um recado direto e até impactante, que ressonou com um alerta, nos bastidores da televisão. Ela disse, abre aspas, ninguém vai ser o Silvio Santos. O Silvio Santos foi único. Então, a gente tem que trazer o SBT antigo para agora, porque era o que dava certo. As pessoas querem isso. Fecha aspas. Essa declaração carregada de muita convicção, sem dúvida alguma, acendeu um debate sobre o futuro da emissora que, por décadas, foi sinônimo do entretenimento, claro, popular aqui no nosso Brasil. Silvia, conhecida por sua trajetória como apresentadora e também diretora de programas filhas do lendário Silvio, não mediu esforços para poder defender o legado do pai e também do canal. Segundo ela, a emissora está se afastando perigosamente do público que sempre a prestigiou. Aqueles que viam no SBT uma programação muito acessível, alegre e também familiar. Com um tom de indignação, ela disparou que a onda de inovações promovidas no ano passado por Daniela Berutti não respeita a essência do canal. Ela disse, abre aspas, televisão não é inovação, principalmente o SBT, que é classe C e D. Temos que fazer televisão para o público que o Silvio Santos sempre fez, a vida inteira, fecha aspas. Afirmou, deixando evidente que para ela o caminho atual é um desvio do que fez do SBT um sucesso nacional. A crítica dela não se limitou a uma visão geral, mas foi direta aos pontos, questionando as apostas da irmã em mudanças radicais na grade de programação. Enquanto Daniela busca modernizar o SBT, atraindo novas gerações, com conteúdos alinhados aos tempos atuais, Silvia defende que o verdadeiro caminho está na volta às raízes. Para ela, o SBT não precisa se reinventar, mas sim resgatar o que sempre funcionou. Ela disse, abre aspas, eu iria, se fosse diretora, resgatar realmente coisas como a Patrícia está fazendo no programa Silvio Santos, resgatando quadros dele, fecha aspas, disse, citando a irmã Patrícia como exemplo, que está hoje comandando o programa do seu pai aos domingos. A nostalgia que ela fala é trazer de volta realmente aquilo que o público tanto gosta. Essa tensão nos bastidores do SBT, que já era um assunto comentado entre fãs e também profissionais da mídia, ganhou novos contornos com essas declarações. A apresentadora não só criticou as mudanças, mas também sugeriu que a emissora está se esquecendo do seu DNA familiar, uma característica que sempre a diferenciou do mercado televisivo. Ela disse ainda mais, abre aspas, temos que agradar o público jovem sim, muito, mas não podemos esquecer do pai, a mãe, o vô, a avó, fecha aspas, enfatizando que o SBT foi construído para ser uma emissora inclusiva, que abraça todas as faixas etárias e também, claro, gerações, como o Silvio Santos sempre fez, com muita maestria. O recado de Silvia é um apelo para que o SBT volte a ser um canal que era, um canal que entretinha com muita simplicidade, humor e também, claro, carisma, sem precisar de artifícios modernos. Ela defende que programas como Qual é a Música poderiam ser apresentados ou até testados com o Celso Portiolli. Deveriam ser até um caminho certo para poder reconquistar a audiência se ela fosse diretora. Ela falou, abre aspas, eu prefiro ver o Celso fazendo coisas que o público ama, como os quadros clássicos, do que as apostas arriscadas que não tem a cara do SBT, fecha aspas. Reforçando que a nostalgia é uma arma poderosa que o canal não deveria ignorar. A discussão sobre o futuro do SBT não é apenas uma questão de estratégia televisiva, mas é também uma batalha muito emocional dentro da família Bravanel.
Silvia, como uma das herdeiras desse legado do Silvio Santos, não tem tanto poder lá, né? Ela é só uma apresentadora, sente o peso, né, de preservar o que o pai construiu ao longo de décadas. As suas palavras revelam uma preocupação genuína com a identidade da emissora, que para ela está sendo descaracterizada por mudanças que não respeitam a história do canal. Ela disse que o SBT é mais que uma empresa, né? O SBT é uma família, então tem que cuidar disso. Enquanto Daniela lidera uma visão mais voltada para o futuro, buscando inovação, né, se parecer com outras emissoras no mercado cada vez mais digital, Silvia Bravanel representa a voz da tradição. Essa dicotomia entre o novo e o antigo é o cerne do conflito que, de certa forma, dá uma agitada nos bastidores. Para Silvia, a fórmula do sucesso já foi testada e aprovada por décadas, e não há motivo para poder abandonar. O público quer se sentir em casa quando ligar a televisão, e o SBT sempre foi essa casa. Em uma metáfora que captura a essência do que a emissora representa para milhões, né, de pessoas, essa crítica dela também joga a luz sobre a complexidade de suceder um ícone como o Silvio Santos, que é insubstituível. O apresentador que nos deixou no ano passado, né, realmente aí marca, né, e tem um legado muito marcante. Qualquer tentativa de mudança é vista como desconfiança por parte do público, porque até 2024 era o SBT. Agora, com o Silvio, é um outro canal. Ela conhece os bastidores de perto do SBT, trabalhou com o pai, então, sem dúvida alguma, entende e sabe muito bem o que está falando. A simplicidade e também a autenticidade do Silvio são valores que não devem ser esquecidos. Essa entrevista de Silvia ao programa do Flávio Rico, de certa forma, não foi apenas assim um desabafo, mas também um chamado, né, à reflexão para todos aqueles que fazem parte do SBT, tá bom? Se a emissora realmente está ouvindo o seu público ou se ela está se deixando levar, né, por tendências que não se alinham com sua história. Ela disse, abre aspas, nós temos um tesouro nas mãos, que é o legado do meu pai, e não podemos desperdiçá-lo, fecha aspas. Disse com uma mistura de certa forma, orgulho e também muita preocupação, que tocou, né, o coração aí de muita gente que concorda com o que ela falou. O embate entre Silvio e Daniela, ainda que não seja um conflito declarado, porque ela tem uma relação muito boa com as irmãs, revela as diferentes visões, né, que todas elas têm. E existe, né, dentro da família Bravanel, que são várias mulheres, né? Mulher tem um gênio forte. E o SBT realmente tem que se posicionar de uma forma diferente. Porque a Daniela, que é a presidente geral, aposta uma modernização que possa competir com plataforma de streaming e também outras emissoras. A Silvia insiste que o diferencial do SBT está na sua história e na conexão emocional com o público. Porque a Daniela, ela ano passado, ela fez uma série de contratações, né, modificações que você sabe muito bem, não deu certo. Foi revista matinal, foi, enfim, influenciadores. A única influenciadora que até agora tá capengando, que tá até hoje, foi a Virgínia, porque contrataram o Lucas Neto, contrataram o Lucas Guimarães, que também tá no ar, eu nem sei, você vê que eu nem lembro dele, né, você vê que ele tá bombando, que eu nem lembro do cara, mas enfim, o Tirulipa, que fazia programa no ciclo aos sábados, nenhum disso aí deu certo. Então, realmente, precisa resgatar esses elementos, né, raiz. Então, não é apenas uma estratégia de audiência, mas é uma forma de honrar o Silvio Santos e manter viva a essência do SBT. Por que os domingos do SBT até hoje não foram alterados? Porque dá audiência e estão consolidados e também tem a marca do Silvio. Então, o SBT tem que fazer isso na semana. Enfim, como eu falei aqui no canal e até coloquei na minha página, o que o SBT exibia há 12 anos atrás? Hein? O público do SBT é C e D. O que o SBT exibia antes? Bom Dia e Companhia, desenho, era séries à tarde, era Chaves. O SBT tem Chaves de novo. Então pode realmente fazer isso. E parece que a programação nova, que nego fala que vai lançar agora em maio, mas é em junho que vai ser lançada a nova programação por conta do BAC que vai para lá. Então estão aguardando essa contratação oficial, anúncio. Se é que já não anunciou, né? Que a gente está gravando aqui, mas enfim, se não anunciou não, mas enfim, o BAC vai para a SBT fazendo um jornal lá à tarde. Então eles estão ajustando ainda a nova programação. Mas tudo indica que vai ter Bom Dia e Companhia de volta às 9 da manhã por desenhos. O primeiro impacto começaria na madrugada, né, com a programação, enfim, jornalística, o SBT News e tal, e aí terminaria às 9 da manhã, tá? E aí às 9 começaria o Bom Dia e Companhia,
terminaria o Bom Dia e Companhia às 11h, e às 11h começaria esse jornal local para São Paulo do Bate, que a gente não sabe se vai ser Aqui Agora ou Alô Bate, né, que é o nome que o Bate gostaria de ter semelhante ao Alô Juca, que é um formato de sucesso lá da Bahia, lá da TV Aratu, com o Marcelo Castro, que inclusive esteve em São Paulo recentemente, juntamente com a equipe, né, com alguns responsáveis pela TV Aratu, talvez sem dúvida alguma, para poder conversar. Ele participou também do De Noite, mas conversou também com o Lissone, né, que é o diretor artístico e também de programação da emissora, para poder, enfim, porque abre-se o leque, como eu falei no outro vídeo, de ter uma padronização. Vai que tem Alô Rio, vai que tem Alô Brasília, Alô, enfim, né? Deveria haver isso, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem SBT Rio, aí em outro estado é Alô Juca, então tem que ter uma padronização. Com esse formato, é um formato de sucesso, sem dúvida alguma, pode dar certo e acredito muito que deva, né, pescar um pouquinho da audiência do Gotino na Record. Não deva retomar a vice-liderança do nada, tá? Mas eu acredito que, enfim, o erro da Daniela realmente foi ter seguido essa ideia de copiar a internet. A televisão aberta é uma coisa, a internet é outra. Você não pode misturar as coisas, e ela quis misturar. Tanto que colocou podcast na programação, ela realmente deu a louca. Mas eu acredito que foi um teste. Ela viu a cagada que fez, mas aprendeu. A gente tem que testar. Eu posso fazer um teste aqui no canal, como eu já fiz, e se não deu muito certo, se teve uma audiência mediana, eu tiro. Faz parte, né? Mas a gente está comentando porque realmente isso não deu certo. Mas a própria Silvia falou em entrevista que eu assisti, ela disse, ela tem que conversar com pessoas que trabalharam lá. Porque o SBT, ela falou que o SBT não perdeu a sua raiz. A raiz ainda está lá. A gente ainda tem grandes nomes no SBT que demonstram que o canal está com a sua raiz firme. Tem Celso Portiolli, tem Ratinho, tem Carlos Alberto de Nóbrega. Como a Silvia falou, ela tem que sentar com essas pessoas e conversar. O que tinha antes? Como é que era o SBT antes? E fazer isso. Em 2020, que realmente foi o ano que o SBT perdeu a sua vice-liderança para a Record, que a Record pegou e está até hoje, ela poderia, assim que ela assumiu a vice-presidência em 2023. Ainda em 2020 era o Pelégio, era o outro diretor que eu esqueci o nome agora, mas o Silvio estava vivo, o Silvio que mandava em tudo ainda. Ela assumiu em 2023, mas só começou a mexer em 2024. Podia muito bem ter, enfim, mexido de uma maneira consciente, consultando essa galera. Só que, enfim, ela mandou todo mundo embora, o pessoal saiu, né, porque não concordaram com a posição que ela estava indo. O Pelégio saiu, o outro diretor saiu também. Então, enfim, ficou só ela e uma turma nova que ela, enfim, tá com ela nesse momento. Então, as modificações não deram certo, revista matinal, jornal policial à tarde, tudo isso não deu certo. Cancelamento do Caso de Família, que vai voltar agora com a Cristina, inclusive esteve aí, segundo o Léo Dias, no SBT esses dias, para poder tentar, enfim, com certeza está alinhando as possibilidades aí de retorno do programa dela mais tarde, que vai ser para todo o Brasil, diariamente. Tinha informação de que o Casas seria semanal, não, vai ser diário na programação do SBT. Então, é o que ela tem que fazer, sentar com o pessoal e conversar, porque a Silvia não tem poder nenhum lá, quem manda é a Daniela, a Renata, né, principalmente a Daniela, que é a que cuida do SBT, a Renata Bravanel cuida do Grupo Silvio Santos, então ela precisa conversar com pessoas que estão lá dentro, Ratinho, Celso, César, principalmente os que estão no ar, Ratinho, César, né, o Celso Portiolli, enfim, praticamente é o filho do Silvio Santos, então o cara tem experiência, tem bagagem, então é só chegar para esse pessoal e conversar. E, sem dúvida alguma, vão chegar num acordo. Então, a programação do SBT, digamos assim, a possível programação que não foi divulgada oficialmente, é isso. É Bom Dia e Companhia, de volta às 9 da manhã. Às 11 vem o programa do Bate, o jornal Aqui Agora ou Alô Bate, ainda não tem nome definido, mas pode ser um dos dois. Na sequência vem novelas, tá? Novelas talvez Usurpadora, enfim, alguma novela mexicana que, enfim, vai estrear em algum momento aí assim que acabar a Usurpadora. Na sequência deve vir o Casas de Família e depois o programa do César Filho, né? O jornal do César Filho, o SBT Brasil. E na sequência vem uma novela também que vai ser exibida no lugar de A Caverna Encantada, que é uma novela adulta, né? Estão ainda decidindo qual vai ser. Tem duas novelas sendo discutidas, mexicanas, que vai ser exibida no lugar de A Caverna Encantada, enquanto se prepara a nova novela infantil, que pode ser que seja Patinho Feio. Nós comentamos aqui no canal, procura aqui que você vai achar, que o SBT definiu
Patinho Feio vai ser a próxima novela infantil. Mas aí vai ter novela infantil e uma novela adulta. Serão 2 faixas de novelas. Será que vai ser assim? Enfim, é o que os portais aí principais de grande nome estão afirmando. Resta agora a gente aguardar para ver o que vai acontecer. Mas tá dada a informação aí de que Silvia Bravanel criticou a gestão atual do SBT aí pela sua irmã Daniela Berutti. E você concorda com ela? Comente aqui embaixo. Se cuidem todos vocês e valeu!